Boa noite. Boa noite, assim, eu não considero hoje um bom dia, né? Eu vou abordar esse assunto, né? Vamos dizer, a regra do sangue que a FEI liberou de forma muito profunda. Eu vou mostrar para vocês algumas verdades exatamente que são assim perturbadoras, porque eu quero que vocês entendam, né, quando eu lanço um baixo assinado como eu lanço hoje, o porquê a gente está lançando isso, porque, meu Deus, gente, a verdade é muito suja essa vez. Vamos começar com isso aqui. Mas primeiro, para quem não entende do assunto, né? Para quem ainda não entende o que está acontecendo com o FEI hoje, né? Eles liberaram sangue na competição, ou seja, anteriormente o sangue era uma desqualificação quase de forma imediata, e hoje é uma avaliação. E eu vou explicar para vocês por que essa avaliação jamais pode ser confiada, né? Então, o FEI adotou o No Blood Rule, que era a regra de sangue zero no passado, por pressão da ciência e da opinião pública, não por consciência ética espontânea. Então, já vamos começar lá. Porque na década 2000, no início de 2010, começaram a surgir estudos veterinários e etológicos mostrando que antes se negava, né? Então, que lesões orais em sagramentos eram frequentemente em cavalos bem montados, que o sangue visível era somente o ponto da montanha, né? O ponto do iceberg, de um sistema inteiro baseado em dor e supressão comportamental, em que a fisiologia equina, especialmente das mucosas orais e nasais, é altamente sensível à pressão, atrito e restrição. Então, eles usaram pesquisadores como McCreevy, Cook, Tumula, que publicaram dezenas de artigos documentando lesões induzidas por embocadura, cortisol elevada, respostas de estresse e correlação direta entre dor e desempenho. E nesses estudos tornaram impossível negar que sangue é sofrimento, né? Então, a regra zero do sangue, ele surgiu como uma reação defensiva, porque o FEI, ele tentou proteger a imagem do esporte após desses escândalos de maus tratos, que inclusive eu vou mostrar para vocês entenderem muito bem, né, o que a gente está lutando contra hoje. Porque, gente, voltar atrás agora, por quê? A resposta é simples, né? Ela é feia. É dinheiro, é pressão política e não por evolução moral, né? O sistema equestre, ele é bilionário, e cada cavalo de alto nível, ele é um investimento de centenas de milhares de dólares. Cada competição movimenta patrocínios, apostas, publicidade, turismo, é criação genética, né? Enquanto o FEI percebeu que a regra de zero sangue estava causando, vamos dizer, desclassificações de cavaleiros de elite, ou seja, perda de pontos, cancelamentos de patrocínios e queda da imagem das marcas, é que começou a pressão interna. Porque os grandes nomes do esporte, né, os cavaleiros, os criadores, os treinadores e os patrocinadores ameaçaram se afastar. Né? Então a narrativa mudou, né? Sangue não significa necessariamente dor. Pode ser acidental. É preciso avaliar caso a caso. Então tá bem, vamos avaliar caso a caso. Vamos ver se essa avaliação realmente
cola, né? Porque é assim que eles transformam a dor em interpretação e inventaram uma avaliação veterinária, vamos dizer, como justificativo moral para permitir que o espetáculo continuasse, né? Mesmo com sangue visível. Assim, a verdade nua e crua é que a Fay não reviu a ciência, né? Ela reviu o faturamento, e o faturamento estava mostrando buracos, né? Então o cavalo voltou a ser produto e não atleta, né? O regra, vamos dizer, zero sangue, caiu não porque a ciência mudou, mas porque a ética atrapalha os negócios. E o mais perverso é que agora o discurso de avaliação técnica soa moderna, científico, ponderado, mas é só uma forma elegante de dizer: vamos ver quanto sofrimento ainda é aceitável antes que o público percebe. E, gente, bora lá, vamos ver se a gente percebe. Pronto, vamos começar com isso aqui. Eu acho que isso aqui um bom começo. Só para vocês entenderem, o cavalo do foto é chamado Half Yours, tá? Vencedor do Melbourne Cup 2025. Cruzou a linha de chegada com sangue escorrendo pela boca. E o comunicado oficial foi: não precisou de atendimento veterinário. Isso é resumo da nova mentalidade, normalizar o anormal, porque um cavalo sangrando pela boca depois de correr 3.200 metros agora é ok. Gente, isso não é ok, isso não é avaliação, é negação da realidade biológica. É fisiologia equina. Claro, né? A mucosa oral ele é extremamente vascularizada e insensível. Se há sangue, há lesão, a dor, ponto. Não existe sangramento sem consequência. Isso é narrativa construída para proteger o espetáculo e não o cavalo. Enquanto a federação ou uma equipe veterinária afirma que um animal com sangue não precisa de tratamento, isso mostra exatamente por que a regra de sangue jamais deveria ter sido flexibilizada. Porque quem avalia está dentro do mesmo sistema que lucra como resultado. E não há neutralidade possível quando a vitória vale 4,5 milhões de dólares. É tão simples, né? Então, esse caso, ele mostra o que muitos não querem enxergar. A avaliação virou uma álibi, né? É uma forma elegante de esconder a dor atrás da palavra protocolo. A verdade é simples. Se o cavalo sangra, o corpo, ele já deu o verdito, né? O resto é autoproteção da indústria. E não é um tipo de indústria que ainda deveria ser apoiado. Não dessa forma. Eu falei nas outras lives, eu não sou abolicionista, mas sim, essa indústria precisa, de fato, com urgência, sofrer uma abolição simbólica. Ele precisa renascer com novas regras, seguindo a ciência. A ciência está gritando já por anos, dizendo que a lacuna entre a praticante, as federações, as competições é grande demais. E o que eles fazem agora? Eles aumentam um abismo entre a ciência e o praticante e as federações ainda mais. A FEI deveria proteger os cavalos. Aonde está essa proteção agora? Mas vamos ver mais. Espera aí. Esse cavalo aqui. Pronto. Esse cavalo aqui é Everdale. Cavalo premiado com 88% no Grand Prix em plena arena, com uma língua azul e a cabeça fortemente atrás da vertical. E isso significa apenas uma coisa: sofrimento fisiológico mascarado
por técnica, né? A língua azul é consequência direta da hiperflexão em compressão vascular. Ou seja, o conjunto de embocadura, né, focinheira e as alavancas comprima os nervos e os vasos sanguíneos, né, da língua e reduz o fluxo de oxigênio e causa isquemia. Falta de circulação, né? Desculpa, circulação. Então, em outras palavras, o cavalo está literalmente com uma língua asfixiada. O cor azul não é um detalhe estético, é um sinal clínico de dor, de obstrução. É a expressão facial desse cavalo, gente. Você consegue ver a expressão desse cavalo e me dizer que esse cavalo está sendo respeitado? Então me explique por que esse cavalo venceu. Narinas fechadas intensas, né? Dificuldade respiratória. Olhos semicerrados, né? Resposta de evasão da dor. Não é minha opinião, tá, gente? É ciência básica, ok? Mandíbula, né? Extremamente retraída, em rigidez na pescoço, uma tentativa de aliviar a pressão, né, impedida pela embocadura que está tão forte, suor excessivo, né, o pico de cortisol e esforço da fuga. E o mais revoltante desse foto, gente, é o seguinte: essa foto ele foi tirado diante das juízes, ou seja, esse cavalo estava em frente do juiz. Não foi flagrado nos bastidores, mas durante a apresentação à vista de todos. E mesmo assim, o Everdell venceu com 88%. Perdeu pontos por língua azul? Não. Por cabeça ou atrás do vertical? Não. Por sinais claros de estresse em submissão forçada? Nenhum. Porque no sistema do FE, avaliação no medidor, ele mede espetáculo. O cavalo, ele não é avaliado pelo que sente, mas pelo que aparenta, né? A avaliação é feita por juízes que fazem parte do mesmo circuito, que eles julgam com os mesmos treinadores, as mesmas escolas e os mesmos patrocinadores. É uma bolha autossustentável onde a dor estética é premiada como elegância. E me deixe falar uma coisa, eu já falei isso para vocês muitas em outros vídeos. Às vezes nem adianta a gente reclamar para o FEI. Marca as marcas que você vê no Grand Prix, que estão lá com placas enormes, né? Marque essas marcas e falam: agora vocês são marcas de sangue, agora vocês são marcas de dor, né? Gente, a ciência, né? Ele já concluiu e não há mais espaço para dúvida, né? Os trabalhos do Cook, do McCreevy, do Christensen, eles provaram que a hiperflexão provoca sofrimento físico e psicológico, em que a posição atrás do vertical está associada a sinais inequívocos de estresse, resistência e desconforto. Em 2021, estudos como análise facial, FEI-approved etograms mostraram que cavalos julgados como excelentes em competições apresentavam os mesmos indicadores de dor e tensão muscular que os cavalos submetidos, né, à contenção forçada. Eu sei que é um assunto que ninguém quer ouvir. Por que quer ouvir? Por que iria querer ouvir? Né? Afinal, todo mundo lá está lá fazendo o entretenimento e o prazer, enquanto que o cavalo sangue. Porque, deixa eu falar uma coisa, todos esses cavalos aqui com língua azul sangrando, com essa expressão facial de dor que eu acabei de mostrar, o que você vê em cima é um cavaleiro sorrindo, uma plateia inteira aplaudindo, tá? Então não, imagino que não muita gente quer ver essa live, mas não tô nem aí, vou publicar ele mesmo assim, porque o assinado, o baixo assinado tá correndo, tá, gente?
eu vou em frente com ele. Então, de novo, né? Essa imagem é do World Cup, né? Do adestramento de novo, né? Em 2009, quando o cavalo Scandic, né? Montada por Patrick Kittle, apresentou a língua azul durante a sua apresentação ao som do tema do James Bond ainda em cima, né, para dar um pouco de, vamos dizer, um pouco de background aqui. Ele ficou conhecido como o Blue Tongue Scandal, ou seja, né, o escândalo da língua azul. E durante essa prova, a língua do cavalo ele ficou azul de novo, né, devido àquela compressão vascular severa causada pela embocadura, combinado pela hiperflexão forçada, o que o público chama de roll curl. E nessa técnica, né, ele é usada para forçar uma postura arredondada, né, restringe o fluxo de sangue e de oxigênio na língua, nos nervos faciais e na traqueia. O cor azul, de novo, é isquemia. Gente, sabe o que é mais revoltante aqui? É que esse episódio ele deveria ter sido uma marca de mudança. Ele deveria ter sido o ponto em que o esporte olhou para si e disse chega. Mas em vez disso, o tempo passou e agora em 2025 o FEI decide afrouxar as regras sobre sangue e dor exatamente quando a ciência está mais clara do que nunca, né? Novamente, tantos estudos feitos, a hiperflexão aumenta os níveis de cortisol, feito por Christensen. Reduz o fluxo respiratório em causa de hiperventilação compensatória, Cook. Provoca microlesões em hipóxia muscular, McCreevy e McLean. Gera sinais de comportamento de dor como tensão ocular, rigidez facial, submissão forçada, Yvonne Borstel. E mesmo assim, com todos esses estudos, isso são 0,00001% dos estudos que foram feitos, mas mesmo assim os juízes continuam premiando a submissão como elegância. E a FEI, né, ao invés de ver o sistema, legaliza o sofrimento sobre disfarce de avaliação técnica. Ou seja, em 2009 o mundo se chocou com a língua azul de um cavalo. Em 2020 o FEI aprendeu apenas a pintar o sangue de normalidade. A avaliação não é neutra, gente, é máscara institucional de crueldade. Mas é tudo? Não. Ó, vou ficar quieto só um segundo, só para vocês assistirem o foto. Olhe bem para o foto. Olhe bem para o cavalo. Olhe muito bem para esse cavalo. Tóquio 2021. O cavalo que sangrou diante do mundo, né? Esse cavalo do foto se chama Demir. O cavaleiro. Como é que se fala? Como é que é o nome dele, meu Deus? Me escapou agora. Sean O'Connor, o nome dessa cavaleira. O cavalo é Kilkenny, né? Mas é em Tóquio, né? De novo, sangue começou a escorrer pelas duas narinas, né, do Kilkenny, cerca de 3/4 do percurso final. Mesmo assim, esse cavalo conclui o percurso sem falta de tempo e terminou empatado com o 7º lugar. Aí quando vocês vê os lives, né, dos últimos dias, onde os cientistas concluem que dor não impede desempenho, isso aqui é exatamente
a perfeita e maravilhosa exemplo disso, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando a regra do FEI especifica que sangue nas costelas ou na boca não é mais alguma coisa que de fato, de imediato desqualifica um cavalo, porque assim, gente, aqui eles falaram que de novo, né, não tinha tanto problema. Assim, o cavalo foi levado de fato para a clínica veterinária para exame com precaução, mas assim, muita preocupação não tinha, porque eles deixaram o cavalo terminar a pista sem problema nenhum, né? Assim, uma unidade ética iria paralisar o espetáculo nesse momento, né? Nenhuma humana que começa a sangrar desse jeito não é imediatamente levado para o hospital. Mas vamos ser sinceros, gente, né? Isso aqui é uma imagem que por que isso não saiu em todo o jornal, né? Por que isso não saiu? Porque ninguém quer ver, porque todo mundo quer competir, quer prazer, quer entretenimento, a custa deles. Olha na condição que esses cavalos precisam. Agora já te mostrei algumas cavalos, hein? Não é um caso isolado, não é uma coisa assim que ativistas usam para deixar de um mosquito, de um elefante, né? Porque eu já consigo ouvir, né? Gente, se eu tenho um corte na dedo, isso não quer dizer que eu não posso correr meu maratona, correto? Concordo com isso. A questão é se a gente sim ou não deveria confiar nessa avaliação técnica dos veterinários e dos juízes do FEI, quando claramente eles levam os cavalos a esses extremos, eles não perdem ponto por isso, com a regra ainda viva, porque alguns desses cavalos, como aqueles com língua azul, ganharam quando essa regra ainda estava em vigor, né? Então, o que quer dizer a avaliação deles? Qual valor ele tem? Assim, eu só consigo chegar à conclusão que os veterinários lá dentro são comprados, né? Os juízes lá dentro são comprados, ou se trata de uma incompetência que eu não sei. Eu não sei, gente. Que universidade está deixando sair veterinários desses? Que vão pelo juramento para proteger o paciente deles, mas não desqualificaram cavalos desses. Boa noite, Manu, tudo bem? Que tipo de veterinário não consegue se manifestar quando uma federação internacional FEI libera o sangue durante a competição, quando isso são as imagens que a gente já tem? Quem ainda consegue confiar nessa federação se eles já durante, quando a regra ainda está em vigor, já deixam passar casos assim? Porque eles não merecem. Eles não merecem. Gente, me deixa falar uma coisa. Se a nossa busca por espetáculo, medalha, adrenalina, a plateia inclui cavalos usados até sangrar, tremendo, perdendo o fôlego, então o que isso diz sobre nós? Isso diz que colocamos o prazer humano acima do vida do cavalo. Não nossa vida
em cima do vidro do cavalo, mas a nosso prazer em cima do vidro do cavalo. Será que você não consegue encontrar prazer sem sangue? Será que isso é muito para pedir? Será que nosso prazer precisa incluir sangue aprovado? Isso é nós, isso é a humanidade hoje? A gente precisa do sangue para ter prazer. A gente precisa de uma lei confirmando sangue aprovado para nós ter prazer. Porque tem uma plateia lá inteira fazendo assim. Quando o cavalo ganha com língua azul, quase asfixiado, em frente do juiz, ninguém falando nada. É isso? Será que eu estou tão errado sobre a humanidade? Será que há anos eu estou aqui falando na canal dizendo a humanidade precisa de uma chance? A gente pode fazer melhor, sim, a gente faz erro, mas a gente consegue fazer melhor. Aí a gente faz um cagado desse, um retrogresso desse. Sim, em silêncio, ninguém que se manifesta. Cadê os veterinários? Cadê as universidades? Cadê o CRMV? Cadê todas as sociedades hípicas? Todo mundo está de acordo? Todo mundo está de acordo que o sangue está liberado de novo? Que ele deveria passar pela essa avaliação técnica que se mostra tão competente? Que eu não vejo competência nenhuma aqui, tá, gente? Ou seja, a gente trata o animal como cenografia e não como ente vivo, né? A gente está citando dor porque ele está ainda escondido, aceitável pela regra feita para permitir que continue. O que diz sobre o FEI? O que isso diz sobre a Federação Equestre Internacional? Diz que a federação decidiu reescrever a moral do esporte para que o espetáculo continue, não para que o sofrimento pare, né? Diz que a política, as patrocinadoras, o dinheiro e o público tem mais peso do que a evidência científica e a ética e a escuta do cavalo. Diz que quando a dor passa, depende da avaliação em vez de eliminação. A federação escolheu o caminho da conveniência. Hoje alguém falou, não, a avaliação é certa. A avaliação é certa quando há competência. Agora, a avaliação é conveniência, isso é outra coisa. É porque tem muito dinheiro envolvido, muito político envolvido, muito patrocinador colocando muita pressão, né? Muito, vamos dizer, investimento feito que não pode ser, que não pode ser, vamos dizer, né? Interrompido. Somente porque o cavalo está soltando algumas gotinhas de sangue. Só que não é só algumas gotinhas de sangue. Na verdade, tinha muito mais acontecendo que tinha que ser implementada. Mas agora que não está sendo implementado porque a gente fez um passo para frente e dois para trás. Não, gente. Se essa é a forma como essas disciplinas desejam ser praticadas, com o cavalo sangrando, com dor tolerado, com regulamentações frouxas, então não, os cavalos não merecem isso, eles merecem integridade, escuta, respeito, e se o sistema não está disposto a garantir isso, então o sistema está falhando, grotescamente. Vamos falar um pouco sobre a situação financeira, porque há indícios concretos de que o FEI está enfrentando desafios, né? Por exemplo, no relato de 2024 apontei que, embora o FEI tenha sido considerado bem gerido, a estrutura ainda está substancialmente subfinanciada, com receitas comerciais relativamente pequenos frente aos gastos, né, reservas modestas frente aos orçamentos anuais. Em 2022, a federação reportou uma perda de cerca de 2,5 milhões e alertou para tempos mais difíceis para frente.
O orçamento projetado para 2025 mostra renda e despesa praticamente equilibrados com pouco margem de manobra financeira. Ou seja, a federação tem pressão econômica real. Ela precisa manter os eventos, os patrocinadores, a visibilidade, as transmissões, enquanto o dor dos cavalos colida com os lucros. Então a escolha parece óbvia para quem cuida do balanço, né? Reduzir a barreira ética. Quando o sistema está financeiramente vulnerável, a ética vira despesa e o espetáculo receita. Enquanto permitimos que cavalos sangrando continuem sob avaliação em vez de proteção, é porque estamos avaliando o quanto de dor vamos aceitar. Não se vamos aceitar lá. E isso revela que o problema não é como praticamos equitação com o cavalo. O problema é quem praticamos e para. Se o espetáculo exige sangue, então o espetáculo é o inimigo do cavalo. Se a regra permite sangue sob plano bonito de avaliação, então a regra protege o espetáculo e não o animal. E se a federação está vulnerável financeiramente, então a vulnerabilidade dos cavalos será explorado como comodidade. Não basta lamentar, hoje, para mim, assim, é hora de exigir com ciência, com ética, com coragem, porque se nós não exigimos, quem vai? E se os cavalos não tiveram voz, quem vai falar por eles? Por isso eu abri essa baixa assinada, que inclusive eu vou colocar aqui para vocês, para quem que ainda tem um pouco de juízo, né? Para quem ainda tem um pouco de, vamos dizer, boa moral, ética, amor pelo cavalo, que por favor, né? Eu não estou pedindo a abolição do esporte. O que eu estou pedindo aqui é revocação dessa regra que de repente libera a sangue durante a competição. Será que conseguimos fazer isso? Será que ainda temos esse pouco, né, de ética e moral dentro do nosso coração? Cadê esse amor do cavalo? Porque quando se trata do hipismo, em todas essas disciplinas que fazem parte do, né, que geram, vamos dizer, embaixo de a federação, né, o canto deles, a gente ama cavalo. Olha nossos cavalos bonitos, olha os nossos cavalos bem cuidados. Cadê esse amor para o cavalo quando o cavalo está sangrando desse jeito com língua azul? Que eu não estou entendendo vocês mais não, tá? É muito difícil a gente vamos dizer, defender ainda esse tipo de esporte, né? É muito difícil, mas ainda se vocês todos ficam calados, eu queria ter visto uma comoção total, porque o FEI ele não registra. Se todo mundo vai nas posts sobre as pessoas que estão alertando sobre isso, não tem que nem marcar o FEI, pode deixar que eu marquei o FEI, eu já fiz isso. Não vai lá marcar os patrocinadores deles, dizendo, a gente não compra com vocês. Se é isso que vocês permitiram, se agora vocês viram marcas de sangue, isso deveria ser, né, o certo a fazer. Bem, gente, na descrição desse live, eu vou postar esse live, eu vou colocar novamente o baixa assinada da tentativa de revocar, né, essa regra que o FEI implementou agora, nesse retrogresso que a gente vive hoje. Mas, gente, para mim foi um dia triste, foi um dia extremamente, assim, tô abalado. Já tô vendo pipocar, porque eu quero falar uma coisa, isso aqui é uma mensagem especial para algumas, que seja recebida para quem precisa ser recebido. Me deixa até tirar essa foto aqui, para você ver minha cara. Aqueles
que compartilham meus posts nos grupos privados, eu recebo print. Vocês tentam perguntar para as pessoas, vai lá em comentar, mas entende uma coisa, olha muito bem minha cara agora, tá? Para 5 anos eu estou aguardando sentado, porque nenhum de vocês, nenhum veterinário, nenhum juiz de competição teve os cojones para vir me debater. Nenhum de vocês, e pode deixar, porque eu nunca deleto nenhum comentário, tu pode ir lá verificar. Nenhum de vocês teve a coragem de vir me debater. Porque primeiro eu não vou debater com a minha opinião, você sabe isso muito bem. Quando se trata de ciência, vocês todos perdem. Porque o que vocês estão fazendo coletivamente é maus tratos. Então eu estou falando desses grupos de veterinários, esses grupos do hipismo, onde vocês ficam compartilhando meus posts, onde as pessoas mandam o screen, onde eu sempre falam para eles a mesma coisa, vou aguardar sentado, senão vou ficar cansado, porque nenhum deles nunca vem me debater. Eu sei que vocês estão indignados. Eu sei que vocês compartilham os meus posts dizendo ela está tentando destruir a indústria. Não, eu não estou tentando destruir a indústria. A conclusão da ciência destrói a indústria. A realidade destrói a indústria. Você não gosta quando eu levanto a verdade e coloco o espelho na tua cara, falando o que você está fazendo, enquanto que você está falando, eu amo meu cavalo, olha meu status, minha medalha, é maus tratos. Comprovado cientificamente, por isso vocês não vêm falar diretamente comigo, por isso vocês têm que compartilhar meus posts escondido, rezando para um dos teus amigos vir debater para mim, porque você mesmo não tem a coragem, mas teus amigos também não têm. São tantos amigos que eles vêm me mandar o print em privado. Gente, essa indústria para mim, 2 caras, extremamente falsas. Eu sou alérgica a isso. Quando eu tenho alguma coisa a falar, eu falo. E eu falo para todo mundo. Então, novamente, se quiser me debater, se quiser me desafiar esse assunto, ou qualquer outro assunto que eu estou levantando durante o meu live, que venha. Estou aberto. Não me manda em privado para depois não poder falar, ela não respondeu. Não, coloque no post, coloque na aberto, coloque na público. Faz um post no teu canal e me marque. Verifique que todo mundo vê, para que depois você não pode mentir dizendo que eu neguei. Não, faz em público, porque pode deixar. Se eu vejo alguém me desafiando, eu abro a câmera agora. Eu posso até falar que estudo nem precisa puxar, porque está na minha cabeça. Posso fazer a live mesmo. Então, gente, boa noite. Eu espero que vocês consigam assinar esse baixo assinado, porque isso aqui foi um assunto muito sério. Eu conto com todos de vocês, que vocês ainda têm um grão de ética e um grão de compaixão, para que vocês não deixem os cavalos sangrar. Beijo, gente.